Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do 11º Seminário do Museu Dom João VI, do grupo de pesquisa Entre Séculos. Eu irei apresentar um artigo intitulado Zeferino da Costa, Sebastião Vieira Fernandes e a Igreja da Candelária, um capítulo da história da arte a ser revisto. Este artigo foi escrito por mim, Marco Baptista, em coautoria com a doutora Sandra Makowiecki. O objeto central desse artigo é o artista Sebastião Vieira Fernandes, nascido em Desterro, na pequena vila de Desterro, hoje conhecida como Florianópolis, em 1866 e falecido no Rio de Janeiro em 1943. Sebastião estudou na Academia Imperial de Belas Artes, foi um aluno exemplar, também foi o último restaurador da Pinacoteca da Escola Nacional de Belas Artes, atuando de 1918 até 1934. Também foi professor no Liceu de Artes e Ofícios por grande parte da sua vida. Essas informações, juntamente com a frase "foi auxiliar de Zeferino da Costa nas pinturas da Candelária", são as informações que a maior parte dos livros trazem sobre Sebastião. Infelizmente, este artista foi grandemente esquecido, inclusive em sua terra natal. Sebastião começou os seus estudos de desenho muito jovem, ainda na cidade de Desterro, mas por influência de seu pai, que era um grande apreciador das obras de Vítor Meirelles, Sebastião foi então levado ao Rio de Janeiro para estudar à sombra do grande mestre, e em 1880 ele começa seus estudos no Liceu. Muitos contemporâneos, jornalistas, amigos, reconheciam em Sebastião um grande talento e até mesmo chegavam a apostar que ele seria o novo Vítor Meirelles. No ano de 1884, Sebastião entrou definitivamente na Academia Imperial de Belas Artes, ganhando inúmeros prêmios, mostrando que o seu talento era digno de reconhecimento. Inclusive, no ano de 1886, foi merecedor do Prêmio Imperatriz do Brasil. Em 1887, Sebastião participou, ao lado de grandes outros nomes do século XIX, do mais acirrado concurso para o prêmio de viagem, onde Oscar Pereira da Silva foi o grande ganhador com o tema Flagelação de Cristo. Dois grandes biógrafos da vida de Sebastião, Boatê e Argel Guimarães, além de jornais da época, contam que Sebastião teria ganhado o tão disputado prêmio de viagem. Porém, com a queda da monarquia, o papel que estaria em posse do ministro do Império não foi assinado e Sebastião acabou por não desfrutar daquele que era o grande prêmio e a grande coroação de qualquer artista da época. Devido à grande frustração que foi a perda desse prêmio, aliado ao fato das desavenças com os reformistas, principalmente Bernardelli, na Academia Imperial, a então Escola Nacional de Belas Artes, Sebastião acabou se afastando dos eventos oficiais da escola, ficando recluso em seu ateliê, produzindo retratos e outras pinturas, e também dedicando-se aos ensinos no liceu e à restauração de pinturas. Por um bom tempo, Sebastião ficou longe dos holofotes da vida acadêmica, até que, por influência de Vítor Meirelles, um grande conselheiro e amigo pessoal, que o incentivou a participar da Exposição Geral de 1901 com a pintura Fantasia Japonesa. Sebastião foi honrado com a menção honrosa por esta pintura, que foi adquirida pelo Visconde de Sande e que infelizmente não conhecemos tanto o seu paradeiro quanto a sua imagem. Sebastião realizou inúmeros retratos de políticos e personalidades influentes da época e também algumas cópias de obras consagradas, como a Batalha dos Guararapes, de Vítor Meirelles, que ele fez uma cópia quando ainda aluno da academia. Esta pintura foi leiloada em 2017
E no Museu Histórico de Santa Catarina, ao lado do retrato de Philipp Schmidt e da Meditação de São Jerônimo, é possível encontrarmos uma cópia da primeira missa de Vítor Meirelles. No Palácio Pedro Ernesto, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, encontramos também uma cópia da Batalha do Avaí, de original de Pedro Américo. No Museu Nacional de Belas Artes, encontramos um autorretrato de Sebastião. Em Niterói, no Museu Antônio Parreiras, um retrato de Pinto Bandeira. Na Igreja de São José, no Rio de Janeiro, também 2 belos retratos. No Liceu de Artes e Ofícios, lugar onde ele dedicou grande tempo da sua vida ao ensino, nós podemos encontrar vários retratos de políticos importantes para Santa Catarina e para o Brasil. Um autorretrato, um retrato de sua esposa, além de um belo retrato de Bittencourt da Silva, o fundador do Liceu. Muitas obras ainda são desconhecidas, das quais sabemos muitas vezes apenas o nome. O biógrafo Boatê, em seu livro Santa Catarina nas Belas Artes, de 1944, comenta que, na época, ainda estavam sob domínio da Escola Nacional de Belas Artes algumas pinturas de Sebastião, como a Flagelação de Cristo, que nós já comentamos, foi o tema escolhido para o concurso de 1887, a pintura Traição de Judas e Jeremias contemplando a destruição de Jerusalém. 2 mestres foram de grande importância na vida acadêmica e pessoal de Sebastião. O primeiro, Vítor Meirelles, com quem Sebastião tinha uma estreita relação de amizade e também um vínculo muito grande pelo fato dos dois serem nascidos na pequena cidade de Desterro e também pelo fato de que os dois dividiam a docência no Liceu de Artes e Ofícios. O segundo, Zeferino da Costa, com quem Sebastião também tinha grande admiração por sua trajetória artística e como professor da academia, o qual o convidou para ser um dos seus auxiliares na pintura da decoração da Igreja da Candelária. Localizado no centro da cidade carioca, a Igreja da Candelária abriga uma série de obras de pinturas significativas para a história da arte nacional. Devido a este belo trabalho, o nome de Zeferino da Costa é engrandecido entre os grandes artistas nacionais. Sobre os 6 painéis que ilustram a saga de Antônio Martins da Palma e de Leonor, é dito que a composição não tem rival no Rio de Janeiro, quanto à magnitude dos assuntos tratados com técnica magistral, quanto a reconstituições arqueológicas constantes dos painéis da nave, quanto às dificuldades de perspectivas vencidas nas concavidades e curvaturas dos tetos, naturalmente por estudos prévios em cartões, onde Zeferino da Costa seguiu à risca as lições dos maiores mestres da pintura histórica. Estes 6 painéis contam 6 momentos da fundação da Igreja da Candelária. No primeiro painel, a partida, os fundadores Martins da Palma e Leonor saem da Europa em busca de um novo lar. No segundo painel, a tempestade, o navio quase afunda em uma grande tempestade. Martins faz a promessa à santa de construir uma igreja no primeiro porto que desembarcasse, caso fossem libertos do mal. O terceiro painel, a chegada, registra o feliz desembarque e o agradecimento pela libertação. No outro lado, mais 3 painéis continuam contando a história da igreja. No primeiro, o voto cumprido, a construção da pequena capela de dedicação à santa. O segundo, a sagração, ilustra a bênção da pedra fundamental da construção da nova igreja. E o último painel ilustra o momento da inauguração da igreja e a entrada da santa no templo, em 1811. Argel Guimarães afirma que os painéis lhe garantiram, no caso a Zeferino da Costa, o ingresso na história da pintura.
Como já mencionado anteriormente, Sebastião é citado em várias publicações como apenas um auxiliar de Zeferino da Costa nas pinturas da Igreja da Candelária. Mas Boatê e principalmente Argeu Guimarães discordam da historiografia oficial e contam fatos e relatos que colocam Sebastião Vieira Fernandes não somente como um auxiliar, mas também colocam Sebastião como coautor dos 6 painéis da Candelária. Argeu Guimarães relata que, quando ainda jovem, ao lado do tio-avô Sebastião, foi testemunha ocular dos fatos envolvendo as pinturas da Candelária e que viu o tio-avô trabalhando nos murais. Argeu de forma alguma quer destituir Zeferino da Costa de qualquer mérito, mas deseja atribuir a Sebastião parte que lhe cabe como coautor da obra. Ele escreve: desejo nessas linhas acentuar a reivindicação que me parece palmar. As grandes pinturas da Candelária são efetivamente obra conjunta de Zeferino e Sebastião. Outro artista que também trabalhou ao lado de Sebastião e Zeferino na Igreja da Candelária foi Evêncio Nunes, e ele escreve o seguinte: são esses 6 quadros exclusivos de Sebastião e meu, pois, nesta ocasião, o mestre estava passando mal. Essa verdade não tira o valor de Zeferino, nunca. São fatos da nossa vida. E ainda Argeu Guimarães continua em seus relatos de memória. Vi Sebastião em atividade ao lado do autor doente, e depois sozinho, e não devo calar o esclarecimento dessa verdade, que sem dúvida interessa a apreciação dos historiógrafos da pintura brasileira. Aqueles painéis contam realmente 2 autores e não há por que apagar o nome do mais novo, no caso, Sebastião. Ele ainda continua: não tenho escrúpulo em incorporar essa obra ao patrimônio do meu tio-avô, que já não era um simples discípulo aos 35 anos, a caminho da plenitude. Passado uma década após o término da pintura dos painéis, eles já estavam demonstrando sinais de desgaste e deterioração. Em 1913, foi então realizada a restauração dos painéis e novamente Sebastião foi chamado para emprestar seu talento. Novamente, as fontes oficiais, como jornais da época, colocam a autoria da tarefa como sendo exclusiva de Zeferino, cabendo aos demais artistas o auxílio de atividades menores. Essa imagem de Zeferino durante a restauração de 1913 é engrandecida por uma cena comovente publicada na capa do jornal O Imparcial, onde mostra o pintor dentro de uma caixa de madeira que deveria ser içada até o teto da igreja para que o artista pudesse fazer seu trabalho. Após toda a dedicação de Sebastião, tanto na pintura dos painéis quanto em sua restauração, Argeu nos conta que daquela desmedida abnegação não colheu nem dinheiro nem honra, do que aliás preferia não falar nem comigo nas reticências intermináveis de sua descrição. Ademais, Argeu conta que um jornalista diabólico, como ele fala, afirmou em público que as grandes telas eram obra exclusiva do velho, no caso Zeferino, sem qualquer colaboração secundária, sem nenhuma participação de outrem. Algo que, como nós já vimos pela imagem do jornal, fica um pouco difícil de se imaginar, visto que Zeferino da Costa estava com graves problemas de saúde. Um fato muito interessante é justamente esta omissão de Sebastião. Argeu conta que o coautor, ou seja, Sebastião, apesar da decepção, não saiu de seu discreto silêncio. Submisso, levou por toda a vida um estigma de ser apenas um mero auxiliar na realização de uma das obras que foi de extrema importância para a consolidação do nome de Zeferino da Costa na história da arte.
Não sabemos por que motivo Sebastião não reivindicou mais incisivamente algum direito se ele achava que isto era justo. Devemos levar em consideração que Argel Guimarães fala muito após esses eventos terem acontecido. Quem sabe numa tentativa de resgatar o nome esquecido da história do tio-avô. Talvez, se o nome de Sebastião Vieira Fernandes estivesse ao lado de Zeferino da Costa nas pinturas da Candelária, quem sabe Sebastião não cairia então neste esquecimento ao qual se encontra até os dias de hoje. Em relação aos estudos em tamanho reduzido para os painéis da Igreja da Candelária, também encontramos algumas inquietações. Argel Guimarães escreve que Sebastião pintou primorosamente a redução dos 8 painéis da Candelária, as cópias que me destinava, mas não cheguei a receber afastado do Brasil em minha peregrinação diplomática. Argel escreve que são 8 painéis. Talvez ele esteja falando dos 6 painéis e mais 2 outras pinturas. No Jornal do Comércio também encontramos uma informação muito importante. No dia 26 de agosto de 1918, é escrito que Sebastião foi um dos auxiliares de Zeferino da Costa na decoração da Igreja da Candelária e restaurou, sob a direção do mesmo artista, os painéis dessa igreja, tirando deles uma cópia que o autor pretendia autenticar. No ano de 1924, em uma carta de 8 de fevereiro, assinada pelos membros da comissão da Escola Nacional de Belas Artes, estes solicitaram ao vice-diretor em exercício, Cincinnato Lopes, a compra de um quadro a óleo e de 6 esboços dos painéis da Candelária, de autoria atribuída a Zeferino da Costa, pela quantia de 10 contos de réis. No dia 21 de março, outra carta de Alfredo Moraes, dono das pinturas ofertadas à pinacoteca da escola, visava esclarecer o recente desacordo sobre a posse das imagens, pois a Irmandade da Igreja da Candelária enviou ao ministro do Interior o pedido para que sustassem a compra dos esboços pela EMBA, pois, segundo eles, em contrato assinado por Zeferino da Costa em 1889, atribuía à Irmandade a posse dos desenhos e de qualquer outro estudo relativo às pinturas da Candelária. Não fica claro se as tais imagens são estas mostradas. Possivelmente não. Segundo a declaração da carta do titular das obras, Alfredo Moraes, são eles efetivamente estudos, por certo preliminares, feitos pelo artista para os painéis da nave principal da Igreja da Candelária. Aqui nós vemos 2 versões do mesmo tema, A Tempestade, um datado de 1880 e outro de 1896. Argel Guimarães também comenta que os estudos feitos por Zeferino da Costa para a pintura dos 6 painéis não passavam de borrões e que Sebastião teria uma certa liberdade na construção dos painéis. Não seria talvez esta pintura de 1880 um estudo para o teto da igreja e esta outra uma das tais cópias mencionadas anteriormente por Sebastião? Essa pesquisa nos remeteu muito aos textos de Derrida, em Mal de Arquivo, uma impressão freudiana, que menciona a pulsão de morte, que conduz ao apagamento. Embora a morte e o esquecimento sejam fatos naturais, podemos escolher aquilo que queremos manter vivo. Já perdemos grande parte da memória de um artista que poderia muito bem ser valorizado no mundo acadêmico e na história da arte, principalmente em sua terra natal. Com esse objetivo nas entrelinhas, buscamos retirar Sebastião Vieira Fernandes da amnésia coletiva e da pulsão de morte. Muito obrigado.